noite a todos mais uma vez. É sempre uma alegria vir para essa casa. Quando eu entrei, eu falei para a Mariana, essa casa tem cheiro de quando eu vim aqui pela primeira vez. E o cheiro é o mesmo. É aquela memória, né, que a gente fica daquele acolhimento tão bom que foi há 23 anos atrás. Né? Quando eu estava falando para ela, quando a minha filha fez nesta casa evangelização infantil. Hoje essa minha filha é crescidinha, tá gravidinha, você vovó, então olha aí que bênção, né? A vida em movimento e nós aprendendo sempre. Então, conforme o Marcos fazia oração, né, de falar, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de termos escolhido estar aqui. Como é bom, né, a gente ter esse despertar no nosso espírito de termos escolhido estar aqui hoje. Nós poderíamos, né, estar na preguicinha da nossa casa, fazendo tanta coisa, mas nós estamos aqui nesse calor escaldante, que eu não estou reclamando, estou achando ótimo, por sinal, e para aprender um pouquinho mais. E eu trago esse livro, que é bem interessante, é um livro bem recente até de Divaldo, foi uma das últimas obras que Divaldo deixou para nós, é Humano, Demasiado Humano. Ele é um compilado de várias leituras, de vários trechos de Amélia Rodrigues, né? E ele foi organizado por Divaldo e por Denise Lino. E ele traz esse título sobre toda a vida, toda a trajetória de Pedro, o apóstolo. E quando a Mariana convidou, eu falei assim, peraí, virei tradição nessa festa junina, né? Eu acho que eu virei a caipira da festa junina. E aí, festa junina, junho, pelo menos no Brasil, tradição comemorarmos os santos de junho, que é Pedro, Batista e Santo Antônio, né? Sendo São Pedro dia 29. E por que dia 29 São Pedro, né? O dia do nascimento dele? Não, porque nenhum apóstolo tem informação do nascimento. Mas eles consideram a igreja, né, essa data pelo dia do martírio dele. É o dia onde ele deixa esse plano para uma vida verdadeira no plano espiritual. Né? E Pedro, o apóstolo Pedro, a caminhada dele ensina muito para nós. Porque era um apóstolo não muito fácil de Jesus. Era rebelde, ele tinha um temperamento difícil e forte, enfim, nós vamos conhecer um pouquinho para quem não tem essa intimidade com Pedro e entender um pouco sobre ele. E aí o título do livro, Humano, Demasiado Humano, faz um convite tão profundo se nós refletirmos só nesse título, o quanto nós somos demasiadamente humanos. Isso é bom? Isso não é? Vamos entender se isso é bom ou não, tá? Então aqui uma reflexão para começarmos, só para entendermos que quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não escolheu pessoas especiais iguais a Jesus. Ele escolheu até porque não tinha, até porque não tem, até hoje, né? Já passaram muitos missionários extremamente espiritualizados neste planeta, mas ninguém como ele. Ele escolheu pessoas assim, comuns, parecidas comigo, com vocês, né? Então ele não escolheu ninguém assim em especial por toda a transformação moral que aquela pessoa já tinha adquirido. Ele escolheu simplesmente por acreditar que todos aqueles escolhidos tinham o poder da transformação. Tá? Então começou lá com alguns apóstolos, né? 3 no início, depois foi se juntando mais, foi virando 12, depois mais, foi virando 70, e hoje somos muitos. Hoje somos muitos. Né? Nós estamos no Bezerra de Menezes estudando o livro Diálogo com as Sombras. E logo na capa, quando estudamos este livro, Diálogo com as Sombras, a sombra diz, né? Nós somos muitos. Mas a luz também.
nós também somos muitos. E me chamou muito a atenção essa frase do Diálogo da Sombra, de nós somos muitos, de tipo, eles já dando um alerta de que a sombra tem força, a sombra é inteligente, a sombra é articulosa, e a sombra tem um poder gigante, mas não maior do que o poder da luz. Então todos nós somos apóstolos de Cristo. Alguém aqui duvida ser apóstolo de Cristo? Tá? Talvez nós somos aquele apóstolo igual Pedro no início da jornada, mas somos apóstolos de Cristo, tá? E estamos no caminho da transformação. E é esse convite para entendermos um pouquinho, muitas das fraquezas de Cristo, para nós aceitarmos esse convite também tocando no nosso coração, para que a gente possa também ter mais ânimo, mais força, mais coragem, mais resignação de também fazermos a nossa transformação. Então, pessoas comuns, demasiadamente humanas. E ali estava então a multidão, apertando-o para ouvir a palavra de Deus, quando estava ele pregando junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto ao lago, e os pescadores André, Tiago e João estavam lavando suas redes. Quem nunca ouviu essa parábola da multiplicação dos peixes? Uma das parábolas mais bonitas, né, que nós temos conhecimento. E André, ele já conhecia Jesus, já tinha seguido um pouco, já tinha ouvido algumas palavras de Jesus, alguns sermões, e ele já tinha ficado bastante encantado com as palavras de Jesus. E ele contava para o irmão Simão, Pedro, né, sobre Jesus, que tinha um cara aí na Judéia falando umas coisas diferentes, umas coisas que ele não entendia direito, mas que era tão bom ouvir e que dava uma sensação tão boa e que Pedro precisava conhecer. E Pedro falava: André, não me perturbe, eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito para fazer para você com essas suas empolgações, né? E não dava ouvidos. Continuando a história, então Jesus, olhando toda aquela cena, Jesus estava por ali pregando, ele disse para Pedro: Pedro, volte para o mar. E Pedro chama ele de mestre. Por que Pedro chama ele de mestre se Pedro nem queria ouvir o que André estava sugerindo para ele? Mestre porque Jesus era conhecido como o falante, o professor da redondeza. Não porque, mestre, eu me rendo a você. Não era nesta intenção, tá? Mas mesmo assim, chamando ele de mestre, professor, né? Pedro continua: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí aqui eu faço uma pausa. Com que intenção será que Pedro falou isso? Né? Nós não temos como ter o acesso nunca de entender o que sai da boca do outro, com que intenção o outro está falando alguma coisa. É para isso que existem as terapias, né? Vai para o terapeuta vai tentar decodificar aquilo que você está falando, que nem muitas vezes nós mesmos estamos entendendo. Mas quando Pedro fala assim: olha, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Aí vem você aqui e me manda jogar a rede? Ok, sobre a sua autoridade eu vou jogar, ou seja, sobre a sua responsabilidade. Eu sei que não vai dar, porque eu sou um pescador realmente um profissional, pesquei a noite inteira, não consegui nada, eu vou voltar com a rede vazia e eu vou olhar para você e o meu ego vai te dizer: te disse? Quantas vezes nós fazemos isso? É ou não é? Entende? Nós somos seres muito teimosos. E aí o nosso ego às vezes vai até lá e faz. Mãe então tem esse poder, né? Mãe tem esse poder de ir lá fazer e voltar para o filho e falar assim: eu te falei. Não é assim? Eu te avisei, eu te disse. Então tem ali um ego, uma necessidade de falar: eu estava certo, tá? Mas
sobre a sua autoridade. Eu vou jogar a rede. Sem ele ter sequer a consciência de que Jesus tinha, de fato, uma autoridade moral. E esta autoridade moral é a que convence, até os dias de hoje. Quando alguém tem autoridade moral, quando a gente sente a energia da pessoa, a energia de que a pessoa tem uma conduta diferente, a gente sente e a gente simplesmente se entrega, a gente simplesmente confia, né? Então, essa autoridade moral Jesus tinha. Então, Jesus convencia, né, não somente pelas palavras, mas pelos exemplos, né? E aí a pergunta, né, por que Pedro fez isso? Em que circunstância um pescador experiente, que acabara de passar a noite no mar tentando ter peixes, se submeteria às ordens de um carpinteiro? Então imagine nós, dentro da nossa profissão, dentro de tantos departamentos que a gente atua na vida, e aí nós somos mestres naquilo que estamos fazendo. Aí chega alguém e quer te ensinar a rezar a missa. Entende? Quais as possibilidades que nós aceitaríamos assim de boa? Pelo menos eu vou falar então por mim, tá? Já que vocês estão com medo de responder, eu, no meu caso, chances bem pequenas de eu aceitar. Porque, tipo assim, alguém vai vir me falar aquilo que eu sei fazer, tá? Então, em que circunstância Pedro aceitaria? De novo, pela autoridade moral de Jesus, sem ele nem sequer ter consciência disso. Então, imagine também essa cena. Depois de Pedro pescar a noite toda, o que será que ele mais queria no fim do dia? O que nós, vamos trazer para a nossa realidade, depois a gente ter trabalhado um dia inteiro, o que nós mais desejamos no fim do dia? Descansar, uma comidinha quentinha quando chegar em casa, um banho, ou seja, sossego, né? Sentar, pegar o controle remoto da televisão e ficar, né? Ou pegar o celular, ficar ali, ó, perdendo horas no Instagram, né? Então, nós queremos sossego. Ou seja, somos também imediatistas e queremos controlar e querer as coisas na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, sem interferências, né? E aí chega Jesus interferindo num final de dia frustrante, dia não, né? De noite, né? De manhãzinha, porque eles passaram a noite toda no mar. Então, assim, trabalharam a noite inteira, ficaram acordados, não pescaram, não tiveram sucesso na pesca aquela noite. De manhã, enquanto um carpinteiro, falando para um grupo de gente, ele, Pedro, temperamental que era, só querendo ir para casa, né? Jogar toda a frustração dele lá em casa, ficar quieto, e aí ele aceita. Por quê? Porque os planos de Jesus para Pedro eram maiores do que o próprio Pedro poderia imaginar. E aqui também eu convido de novo, nós estamos lá com Pedro, mas vamos sempre voltar aqui. Quais são os planos de Jesus para a nossa vida? Quais são? Semana passada, sexta-feira, eu fiz uma apresentação no Bezerra sobre o caminho de Santiago, que eu já fiz o caminho de Santiago, andei 300 quilômetros, né, no caminho português, e foi assim uma experiência formidável. E eu me lembro que teve um dia que eu estava andando e eu encontrei um monge, ele estava todo vestido, assim, tipo esses tibetanos e tal, e pacientemente caminhando. E aí a gente troca muitas conversas durante o caminho todo, né? E falamos com vários peregrinos durante toda a jornada, fala um pouco e respeita a caminhada de cada um, já se distancia e assim vai. E aí eu me lembro que eu caminhando do lado, e esse monge chegou por perto,
nos cumprimentamos, bom caminho, todo mundo fala isso no caminho, né? Deseja um bom caminho para o outro o tempo todo. E aí eu falei para ele assim, posso te fazer uma pergunta? Tipo assim, na minha cabecinha eu tava, ele é monge, né? Deve ter tantas dinâmicas, tanta meditação, tanta coisa, por que será que ele veio fazer o caminho, né? Eu falei assim, por que você veio fazer o caminho? Eu perguntei. Aí ele me disse, não, o caminho está pronto, a gente só tem que caminhar. Assim, aquilo foi uma liçãozaça para mim. O caminho está pronto, a gente só tem que aprender a caminhar. E durante o caminho, entendermos o que Jesus tem planejado para nós. Se nós formos, né, um pouco menos teimosos e ouvir a voz da nossa consciência, que é através deste canal que ele fala conosco. Então, silenciar a mente, prestar atenção no caminho, apreciar o caminho enquanto estamos nele. O que é o caminho? É esta reencarnação, esta jornada, né? E tentarmos então entender o que tem para mim nesta jornada. Há alguns anos atrás, tivemos aqui em Londres o tratamento com o Dr. Fritz. Na época eu até ajudava aquele grupo a organizar de vir para Londres. E eu me lembro que eu estava trabalhando dentro da sala com o Dr. Fritz e uma irmã chegou e o Dr. Fritz, naquele super sotaque dele alemão, ele falou, o que você quer, filhinha? Aí essa irmã pegou e falou assim, eu queria entender qual é o meu propósito. Eu não sei o meu propósito. E ela estava segurando uma criança no colo, que não era filho dela. Ela estava segurando uma criança que a mulher da cozinha, que era a mãe, estava lá ajudando na cozinha. E aí o Fritz olhou para todo mundo que estava dentro daquela sala e falou assim, vocês estão vendo isso? Quantos daqui querem saber qual é o seu propósito? Aqui mesmo, nessa sala. Quantos daqui ainda estão em busca de querer saber qual é o seu propósito? Não? Ninguém? Ela me falou até com uma cara de desespero, pelo amor de Deus. Né? Então, qual é o nosso propósito? Por que viemos? Qual a finalidade, o sentido, né? E aí, o Fritz começa a explicar. Filha, o seu propósito é esse. É o que você está fazendo nesse minuto. Segurando essa criança no seu colo, para que a outra irmã, para que a outra filhinha possa ajudar lá na cozinha. Neste exato minuto, é o seu propósito. Então, onde você estiver, viva o seu propósito. O que você estiver, faça bem feito. Ou seja, floresça onde Deus te plantou. Floresça e viva o seu propósito sem expectativa de saber, mas qual é? Talvez o seu propósito é ser mãe, talvez o seu propósito é fazer uma comidinha bacana para a família quando chega em casa, talvez o seu propósito é ser a melhor amiga possível, que sempre está disposta a dar um ombro amigo para quem precisa. Nossa, nós temos tantos propósitos que nós vivemos durante o nosso dia, a nossa vida. E aí quando a gente se compreende, se aceita com esta beleza de estarmos vivendo o nosso propósito, Jesus começa a mostrar para nós quais os planos dele para a nossa vida. Faz sentido? Vocês entendem que não dá para a gente atropelar as coisas? Primeiro nós precisamos sentir a nossa importância, não a nossa insignificância, é a nossa importância. Os seres individuais que nós somos, numa caminhada, numa jornada, numa nova oportunidade,
que é esta reencarnação. E aproveitarmos o máximo. Não fazermos como Nicodemos, que tinha um coração bom, que foi convidado para acompanhar Jesus, mas não se sentia pronto. Não estava disposto a largar o que ele já tinha conquistado neste plano. Sendo que ele poderia conquistar muito mais. Mas ele ponderou, Jesus compreendeu. E não tem problema se de repente esse não é o nosso tempo de aceitar um convite, um estudo, qualquer coisa assim. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que estava começando a frequentar, falou assim, olha, não me convidem para nada, porque eu não vou aceitar nenhum cargo. Tudo bem, se eu sentir de te convidar, eu vou convidar. Se você sentir em não aceitar, você pode falar não, então tudo bem, né? Pode ser que uma outra hora a gente bate nessa porta de novo e aí fala, estou pronta, agora estou pronta, então tudo bem, né? Então aceitarmos a nossa existência, a nossa importância, a reencarnação que mais uma vez tivemos a oportunidade de voltarmos, para então conseguirmos entender o nosso propósito, que ele está na nossa frente todo santo dia, mas muitas vezes a gente não vê, nós não olhamos o nosso propósito, que são tantos, e às vezes a gente faz muito mais de um em um dia só, tá? E aí Pedro, Jesus dizendo para ele, você era até então pescador de peixes, mas de agora em diante será pescador de almas. Então este era o propósito de Pedro. Ele sabia pescar, ele sabia fazer muitas outras coisas, mas ali Jesus estava mostrando para ele, você aceita esse convite de ser pescador de almas? Pedro nem entendia o que isso quer dizer, vou pescar alma que jeito, estou entendendo nada do que está me falando. E nós também vivemos nessa dinâmica, às vezes nós não entendemos nada, porque isso está caindo nas minhas mãos, não estou entendendo nada e nem sei o que fazer com isso. Calma, com o tempo a gente vai se desenvolvendo e nós vamos nos aperfeiçoando em tudo aquilo que se apresenta na nossa frente. Nada, nenhuma atividade, nada se apresenta sem capacidade de desenvolvermos. Nada, tá? E aí então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram, porque claro, aqui já havia acontecido o milagre dos peixes, né? Então muitas vezes nós também precisamos ver este milagre acontecendo para então nos rendermos, né? Para então nos modificarmos em várias situações, né? Nós somos espíritos tão teimosos assim como Pedro, que esperamos muitas vezes passar pela dor, pela provação, pelas dificuldades, para então nos rendermos. Ontem mesmo no grupo do Evangelho no Lar, que eu coordeno todas as quartas-feiras online, entrou algum assunto lá, nem me lembro exatamente o que, e foi exatamente esse tópico, o quanto nós somos teimosos e que às vezes nós esperamos passar por uma dificuldade para então nos rendermos. E aí eu compartilhei com todo mundo que em 2014 eu fiz um processo de quimioterapia. E nessa época, quando eu fazia a quimioterapia, eu me lembro que eu era um serzinho bem dificilzinho, com toda a minha modéstia, um serzinho bem dificilzinho assim para minha família, né? Então eu era muito dura, eu tive que ser a provedora da minha família toda, dos irmãos, quando meu pai morreu e tal. Então eu achava assim, eu desenvolvi uma certa autoridade. Eu tenho que ter essa autoridade, para as minhas irmãs me obedecer, para minha mãe deixar eu organizar as coisas do jeito que tem que ser, enfim. Então assim eu fui desenvolvendo aquilo. E a gente vai endurecendo muito quando a gente se vê tão dura, só em responsabilidade, parece que a gente esquece que tem um coração que bate, que pulsa, que se emociona, que sente, né? E
E aí eu me lembro que quando eu tive o diagnóstico, e eu comecei a fazer a químio, a princípio foi um baque, um susto. Mas no segundo momento de lucidez, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Porque eu pensei assim, essa é a minha chance. Essa é a minha chance de eu falar eu te amo para minha família. É a minha chance de eu abraçar. É a minha chance de eu modificar. E ninguém vai ficar achando assim, nossa, o que aconteceu com a Clarice? Entendeu? E eu pensava assim, a minha família vai falar assim, nossa, coitada, né? Agora ela está tão boazinha. Agora ela beija, ela abraça, ela fala, eu te amo, na boa. Né? Porque ela está passando por esse período. Então, veja só que insensatez da nossa parte. É uma insensatez tão gigante que nós esperamos ter um big problema para nós fazermos uma transformação. Só eu que passo por isso? Estou sozinha nesse barco? Não? Não. Tá? Então, entende? Para quê? A gente não precisa passar por isso. Talvez se eu tivesse aprendido a ser mais doce, mais flexível, abraçar, falar eu te amo, não tem que ser tão autoritário, não entender que não precisa ser assim o tempo todo, talvez eu não precisasse ter passado por esse período da minha vida. Então, para mim, esta foi a grande lição. Se a vida acabar aqui hoje, já valeu. Esta foi a minha transformação. Assim como a transformação de Pedro, ele teve lá a transformação dele, essa foi a minha transformação. Entendeu? E a partir daí, eu falo para qualquer pessoa. Se eu mando uma mensagem, né, Fernanda? Quantas vezes? Fê, ó, te amo, viu? Não economizo. Falaram te amo. Ai, que estranho, minha amiga só fica falando toda hora de amo. Sabe, vamos realmente abrir o coração e viver o propósito da nossa vida, que é, viemos aqui para evoluirmos e aprendermos a nos amar. Né? E aqui então, o que temos em comum com Pedro? Limitações emocionais, impulsividade, agressividade, explosões, somos precipitados demais, fraquezas emocionais e espíritos ainda não iluminados, assim como Pedro também não é. Né? Quem aqui tem limitações emocionais? Quem aqui é impulsivo? Quem aqui de repente explode? Consegue segurar as emoções? Quem aqui é precipitado? Não consegue esperar o tempo certo? Tá vendo? Quem aqui tem uma certa agressividade? Né? Fraquezas emocionais, tipo, às vezes não consegue administrar. Né? Pois é. Estamos todos no mesmo barco, porque ninguém tem como preparar uma e falar, nossa, ela levantou a mão, vocês viram? Ela é impulsiva. Não. Não tem como, estamos no mesmo barco mesmo. Tem dia que eu tenho fraquezas, tem dia que eu tenho impulsividade, tem dia que eu sou precipitada, tem dia que eu sou agressiva, tudo. Tem dia que eu sou tudo isso num dia só. E tem dia que eu sou ótima. E aí eu olho para tudo isso e eu falo, se eu estou aprendendo, calma, sabe? Não dá chibatadas e falta de amor, né? Não precisamos também disso. Nós precisamos ter paciência com o nosso processo, desenvolver o auto-amor, paciência. Somos seres aprendendo no caminho do aprendizado, da transformação. Mas não é aquela paciência também, né, infinita, porque sabe que é espírito infinito. Please, também não é por aí. Tá? Tem gente que fala, não, mas somos espíritos infinitos, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tento na próxima reencarnação, porque nessa não vai rolar. Também não é por aí. Né? Nós precisamos ter pressa, sim, de evoluirmos. Tem uma filósofa, não sei se vocês conhecem, Lúcia Helena Galvão,
Ela é maravilhosa, eu acho ela espetacular. Ela dá muitas palestras de filosofia no Brasil. E ela fala o seguinte: quando você não melhora, você atrasa o meu processo. Por quê? Porque nós estamos todos juntos, né? Ninguém aqui vai ficar bem e vai ficar feliz de chegar na iluminação espiritual e ver os outros irmãozinhos lá atrás ainda. Não vai. Assim como o Bezerra de Menezes de Lã, né? Ele alcançou a iluminação. Ele foi convidado por Maria de Nazaré para avançar para mundos mais iluminados. E o que ele disse? Obrigado, não quero. Enquanto estiver um dos meus irmãos chorando e em sofrimento, é com eles que eu quero estar. E quem garante que se nós chegarmos na iluminação, nós também não vamos querer estar aqui com quem ainda ficou para trás? Então, por favor, não atrapalhe o meu processo. Não atrapalhe a minha caminhada e eu prometo tentar não atrapalhar de vocês. Tá? Então é isso, nós temos que ter esta pressa, né, de avançarmos. Então a transformação moral que Pedro começou a ter também deve ser a nossa transformação, ressignificarmos a nossa existência. E entendemos que ninguém nasce pronto. Todo processo é construído ao longo dos tempos através de quedas e esforços, né? Mas nós ainda escolhemos quedas e esforços. Nós que escolhemos. No livro de Divaldo Franco, o espírito de Filomeno, acho que é Manuel Filomeno, acho que é ele, Rumo ao Mundo de Regeneração. Ali, tem quem já leu esse livro, é muito bom, e ali fala que nem o Covid nós precisaríamos ter passado por aquilo. Nós não precisaríamos e não precisamos passar por várias coisas que realmente nós atraímos com o nosso pensamento, com as nossas ações. Se nós fôssemos um pouquinho menos teimosos, não precisaríamos passar por tudo isso. Então, assim, as quedas somos nós ainda que escolhemos. Tá? Todos nós sabemos o que precisamos fazer e como devemos ser, não sabemos? Nós sabemos. Mas a questão é, como encaixar tudo isso que a gente ouve, terapia, palestra, casa espírita, palestras online, como encaixar tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? E a resposta aqui, olha, é simples, está neste livro sobre Pedro, de Humano Demasiado Humano, que ele diz ali, abrindo espaço para a renovação moral. Como? Mas como eu abro espaço para uma renovação moral? Aí entra um exemplo lindo de Santo Agostinho, que Santo Agostinho dizia, todas as noites, quando eu vou me deitar, eu faço uma reflexão e pergunto para a minha própria consciência, o que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? O que eu deveria ter feito que eu não fiz? Ou o que eu fiz que não foi tão bom assim, que amanhã eu posso corrigir? E aí a própria consciência respondia e ele se comprometia. Ok, amanhã eu vou fazer. E de passinho em passinho, a cada novo dia, ele ia galgando para ser melhor. Então, como eu vou abrir espaço para renovação moral? Perguntando para a própria consciência. Recentemente, um paciente que eu tive, eu falei para ele assim, eu dei uma sugestão, né? Eu falei para ele assim, olha, pega somente a parte que lhe cabe. Para de ficar olhando e, que ela, que não sei o que, que ela fez isso, pega só o que é seu, a parte que lhe cabe, toma a responsabilidade desta parte e tenta organizar esta parte que lhe cabe. Ele ficou ouvindo, no final de toda a nossa conversa, quando a sessão estava quase terminando, ele falou assim, uma última pergunta, como que eu vou saber a parte que me cabe? Realmente, uma pergunta inteligente. Às vezes, tipo assim, eu estou tão embolado, no meio de tanta confusão, que eu já nem sei quem fez quem magoou quem começou. Aí eu falei assim, simples. Quando você for deitar, cabecinha no travesseiro, conversa com a sua consciência.
e pergunta: qual parte que me cabe? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? O que eu posso fazer melhor daquilo que eu fiz? Como eu posso contribuir de uma forma mais eficaz no dia de amanhã? E aí você vai ter a resposta. Não sei se ele fez, né? Mas está aí, a receita está aí. Não são receitas difíceis, são receitas simples, que se nós colocarmos em prática, a gente vai conseguindo ter grandes avanços na nossa caminhada. Vocês acreditam nisso ou não? Acreditam? Sim. E é exatamente isso, é prática. Teoria nós já temos bastante, mas prática, né? Teoria, a gente participa de estudo. Eu vejo assim, eu estava falando com a Mariana, eu falei, nossa, a gente está cheio de atividade na nossa casa. É estudo do mediúnico, é estudo do ESD, é Evangelho no Lar às quartas-feiras, é as reuniões de sextas, tanto estudo. E aí a gente vê que muitos de nós, participando de todos aqueles estudos, só ficamos na teoria. Na hora de colocar uma prática simples, de alguém olhou torto para você na casa espírita, aí você fala assim, eu não converso mais com ela, não falo mais com ela, porque não é a primeira vez que ela me olha torto. Aí eu digo, mas você não precisava de alguém para olhar torto para você, para ver se realmente você aprendeu a lição para pôr em prática paciência, tolerância, amor ao próximo e blá blá blá, tudo isso. Então, se você só quer ficar na teoria, tudo bem, pode continuar sentado no estudo, o estudo vai continuar, e a teoria é uma escolha também, a prática também é uma escolha individual. Faz sentido? Sim. Então é ir para a prática. Teoria está cheia, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber, né? E aí o que temos em comum com Pedro, quando ele deu o primeiro passo, aquele passo de abandonar o barco, de nem estar entendendo nada, quando Jesus falou, olha, você a partir de hoje vai ser pescador de almas. Ele nem sabia o que isso queria dizer, mas o que nós temos em comum, quando ele deu aquele passo, ele falou, tá bom, eu vou te seguir. Né? O que nós temos em comum? Medo. Primeira coisa, medo. Tipo, será? Será que eu vou dar conta? Será que é pra mim? Será realmente? E se não der? Enfim, medo. Nós criamos uns monstros, né? Tem uma piadinha, vocês já devem ter ouvido, que entra a morte no vilarejo e fala assim, pro guardião do portal do vilarejo, fala assim, eu vou levar 100 hoje. Aí o guardião falou, ok, e de repente a morte sai com 1000. Aí o guardião fala assim, mas espera aí, morte, você não falou que ia levar 100, você está saindo com 1000? Não, eu estou levando 100, 900 morreu de medo. Então é sobre isso, o quanto nós atraímos tanto e por causa do medo ficamos empacados, não saímos do lugar, porque achamos, não, essa missão não deve ser para mim, não, esse não deve ser meu propósito, né? Não, eu não vou. Se tem uma coisa lá no Bezerra de Menezes, eu sou aquela presidente, eu sei que o povo meio corre de mim lá, porque assim, eu falo assim, você vai fazer palestra semana que vem. Não, eu nunca falei, por isso é que você vai fazer. Não, mas eu não sei, eu nunca falei. Não, mas está aí a ótima oportunidade para você ir lá na frente, treinar, leva escrito, faz um versinho. Ou então, olha, você vai cuidar lá da cozinha, mas eu não sei fritar nenhum ovo. É por isso que você vai para a cozinha. Para você desenvolver, saber ir lá, esquentar uma água na kettle, colocar um chazinho ali para o pessoal se servir. E eu faço essas dinâmicas assim que o pessoal morre. E assim, no meio disso tudo, nós temos 2 apresentadoras, não posso chamar de palestrantes, mas elas estão se saindo assim, uau! Sabe, até elas ficam no final assim, como que eu me saí hoje? Como que eu me saí? Como que foi? Foi ótima! Só pelo fato de você ter ido com medo mesmo. Olha, maravilhoso!
Entende? Então Pedro também tinha muitos medos, e ele foi, né? Às vezes nós temos responsabilidades demais no nosso dia a dia. Aí fala assim, nossa, mas eu vou assumir mais esse compromisso no trabalho, mais esse livro para ler, mais essa criança para cuidar, too much. Mas a gente dá conta, basta administração. Às vezes a gente não consegue administrar bem o dia. Eu tiro por mim. As pessoas falam assim, como que você consegue fazer tudo que você faz num dia só? Não, no dia que eu tenho mais coisa para fazer, eu levanto 2 horas mais cedo. Simples, 2 horas mais cedo. Levanto 2 horas mais cedo. Ou eu deixo a casa inteira e dormir, e eu fico até de madrugada, às vezes fazendo trabalho da faculdade. Ou palestra. Pronto. É a administração do tempo. A responsabilidade do dia a dia também não pode ser algo que trave o nosso despertar. Porque senão a gente vai passar por essa vida e só ter que trabalhar, ganhar do nosso salário no fim do mês e não desenvolveu nada. Esse é o propósito, será? Será que é esse o propósito? Né? Tá? Falta de tempo, também já está nessa fala, né? Administração do tempo. Mas principalmente, desejo de sermos melhores. Quando nós tivermos de fato o desejo de sermos melhores, de fato a gente consegue dar esse passo com mais firmeza e com mais leveza. E aí qual o caminho? Interessante entender onde nós estamos nesta jornada, neste caminho todo que caminhamos até aqui, né? Onde nós estamos. É muito bom pegarmos uma régua, assim, uma medição, né? E fazer aquela medição. Há 20 anos atrás eu estava aqui, eu fazia isso, hoje eu já cheguei aqui, né? Faço isso. 10 anos atrás eu estava aqui, hoje eu já estou aqui. Sabe? Eu subi, parei, estacionei, avancei. Em que posição eu estou nesta jornada? Alguém já fez isso alguma vez? De refletir e tentar fazer uma medição? Façam. De fato, façam. Olha como vocês estavam há tantos anos atrás. Até para quem é super jovenzinho, né? Como que eu estava quando eu estava no primary school, como que eu estou agora. Faça essa medição, que é importante nós acompanharmos a nossa evolução, tá? Outra pergunta, em que lugar eu poderia estar agora que nada me abalaria? Sempre quando vem essa pergunta eu me lembro muito de Chico Xavier, que Chico Xavier, ele ia para a casa das irmãs de vida noturna e ele ia. E as pessoas falavam, Chico Xavier está lá, vocês não acreditam de Chico Xavier? Eu vi ele entrando lá. Ele ia lá fazer vibração, fazer oração com as irmãs. Então, aquele lugar não abalava ele, não abalava a missão dele, não abalava o compromisso dele, porque ele sabia que ele poderia estar em qualquer lugar que não seria abalado pelo ambiente. Será que nós podemos estar com pessoas fofoqueiras? Só para pensar, tá? Só um exemplo. Será que nós poderíamos estar junto de pessoas fofoqueiras e não nos abalarmos em fazer uma fofoca? Ou com pessoas preconceituosas e também ficar tudo bem? E não criticar também as escolhas do outro? Enfim, muitos exemplos para refletirmos sobre em que lugar poderíamos estar nessa nossa jornada que nada nos abalaríamos, que nós entraríamos e sairíamos com o Evangelho na prática. Tá? Como seguir este caminho sem antes me conhecer? Outra pergunta. O quanto é necessário o autoconhecimento? Se nós não temos o autoconhecimento, é muito fácil nos perdermos durante esse caminho. Por isso que Jesus disse, conheça-te, conheça a si mesmo, conheça, tá? Sócrates, bem antes de Jesus, falou, conheça a si mesmo. E aí Jesus veio e falou, completou, conheça a si mesmo e a verdade vos libertará.
que vocês vão sair, nós vamos sair, dessa ilusão que nós muitas vezes criamos na nossa própria mente. Então, do Pedro, ele se conhecia, logicamente, claramente, com certeza não, mas ele foi com medo, com dúvidas, com conflitos e vacilou muitas vezes, assim como nós também, mesmo nos conhecendo, vamos vacilar muitas vezes, mas lembra, é das quedas e dos esforços que nós crescemos. Então não importa vacilar, não importa o que eu fiz, o que eu fiz já está no verbo passado, já foi, né? Chico Xavier tem a frase mais espetacular que eu acho: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então não importa o que fizemos, o que importa é o que nós vamos fazer com o que tem daqui para frente, tá? Então Jesus, ele não elimina as nossas sombras, mas ele nos convida a iluminá-las, né? Ele dá oportunidades, assim como um pai que ama o filho, às vezes põe lá no cantinho para pensar. Aquilo não é castigo, aquilo não é punição, mas aquilo é um momento para pensar, para refletir, para levantar dali e fazer melhor, né? Então é um irmão nosso, amoroso, que nos dá oportunidade através do amor, né? Deus, nosso Pai, dá oportunidade da reencarnação, que é uma nova tentativa. Então muitas vezes nós estamos sobrecarregados, né? E aí vem exatamente nessa parte, né? Que Jesus, ele muitas vezes espera nós passarmos pelo tormento, conforme eu já falei para vocês, do meu relato de 2014, para então nós não termos coragem de mandá-lo embora, né? Então, quando nós estamos passando por uma provação, por uma dificuldade, nessa hora a gente reza o terço, o Pai Nosso, a prece de Cáritas, a gente faz novena, a gente promete um monte de coisas, muitas coisas, né? Aí esse é o momento que a gente escancara a porta e fala: Jesus, entra, pelo amor de Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, restaura tudo isso aqui, estrutura, desespero, né? Então muitas vezes ele deixa nós passarmos pelo sofrimento, que é para a gente não ter coragem de não aceitá-lo entrar na nossa vida. Então vamos ser filhos menos rebeldes, espíritos, né, menos difíceis na nossa própria caminhada. Vamos aceitar este convite de Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, restaurar e curar as nossas feridas, né? E dar para nós mesmos uma oportunidade de seguirmos neste caminho de transformação, assim como foi Pedro, que fez a sua transformação, virou um dos apóstolos mais queridos e mais fiéis. Pedro negou, Pedro duvidou, mas se transformou. Então não importa o processo, quantas vezes nós vamos vacilar, cair, duvidar, o que importa é a nossa transformação contínua, o nosso desejo em sermos melhores a cada novo dia. Gratidão por me ouvirem e espero estar com vocês aqui o ano que vem de novo na Festa Junina. Muito obrigada.